Bom, vamos analisar agora o código-fonte que foi desenvolvido para a tela de cadastramento dos parâmetros. Tá? Então aqui no pacote com T2TI ERP escrita fiscal cliente, você vai encontrar aqui primeiramente a classe fiscal parâmetros grid. Tá? Então nessa tela aqui inicialmente o usuário vai visualizar todos os parâmetros que estão cadastrados no sistema, tá? Onde eu tenho aqui alguns botões, né? Um Insert Button, um Delete Button, um Reload Button e também um Navbar. Tá? Aqui eu tenho uma grid que está vinculada ao VO com T2TI ERP, escrita fiscal, Java, fiscal, parâmetros, VO. Tá? Então, os dados que o usuário visualiza naquela grid são os dados que estarão aqui armazenados nessa tabela. A tabela fiscal parâmetros. Tá? Analisando aqui o código-fonte dessa tela, inicialmente aqui no construtor é recebido como parâmetro o controller da grid. No caso é o fiscal parâmetros grid controller. Tá? Essa classe ela se encontra aqui no mesmo pacote da tela. Tá? Logo depois nós definimos o controller da grid e também definimos o Grid Data Locator, tá? Que é a mesma classe, né? O mesmo objeto aqui, fiscal parâmetros grid controller. Logo aqui abaixo nós temos a implementação do método getGrid1, que vai retornar a grid control1, tá? Que é a grid que o usuário visualiza os dados dos parâmetros cadastrados no sistema. O controller dessa tela. No construtor, inicialmente nós instanciamos a tela de grid, que é o objeto grid, né, da classe fiscal parâmetros grid. Definimos aqui o nome da ação do servidor. Tá? Então, lá no servidor, a action que vai receber as requisições realizadas aqui por esse controller é a fiscal parâmetros grid action. Tá? Então, isso significa que aqui no pacote com T2TI ERP escrita fiscal servidor, nós temos aqui a classe fiscal parâmetros grid action. Okay? Então essa action que vai ser responsável por receber as requisições daquele controller. Tá? Então inicialmente aqui nós temos o método getRequestName, onde nós definimos o nome dessa action. Ok? Voltando aqui no controller, nós temos aqui o método loadData. Tá? Esse método ele vai ser executado sempre que o usuário abrir, né, instanciar essa nova tela aqui, instanciar essa tela de grid, né, dos parâmetros, automaticamente será executado o método loadData. E também quando o usuário clicar aqui no botão de reload. Tá? Procedimento aqui no método loadData. Primeiramente nós definimos aqui um parâmetro, né, que é a ação que o servidor irá executar no momento. E essa ação é uma ação de load. Tá? Então, de posse desses parâmetros, nós iremos realizar aqui uma requisição para o servidor através do método getData da classe clientUtils. Ok? Então, recebida essa requisição aqui no lado do servidor, né, na fiscal parâmetros grid action, automaticamente será executado aqui o método executeCommand. Tá? Nós iremos buscar primeiramente o parâmetro, a ação, que foi enviado lá pela aplicação cliente, né? E vamos definir qual método será executado. No caso, como a ação é uma ação de load, será executado então aqui o método load. Tá? Aqui no método load, nós criamos aqui inicialmente um SQL, onde nós iremos buscar todos os parâmetros cadastrados no sistema. Tá? Então realizamos aqui uma conexão com o banco, fazemos essa consulta no banco de dados, né, dos parâmetros e retornamos com o resultado lá para a aplicação cliente, onde a mesma vai mostrar os dados desses parâmetros ali na grid. Tá? O método beforeInsertGrid aqui do controller. Ele vai ser executado assim que o usuário clicar aqui no botão de insert. Tá? Então ao clicar nesse botão, inicialmente será executado aqui o método beforeInsertGrid, onde nós iremos abrir a tela de detalhe, tá, dos parâmetros para que o usuário possa inserir um novo parâmetro. Ok? Vamos retornar falso para que a grid não entre aqui no modo de insert.
tá? O método double click ele será executado quando o usuário der um duplo clique em algum registro da grid, né? Inicialmente nós buscamos o registro que foi selecionado pelo usuário, no caso um objeto aqui da classe fiscal parâmetros VO, e logo depois instanciamos, né, o controller da tela de detalhe, onde nós iremos abrir também a tela de detalhe, passando como parâmetro a grid, né, a tela de grid, e o ID desse parâmetro, ok? Então, aqui nesse caso, nós iremos abrir a tela de detalhe com os dados do parâmetro que o usuário selecionou, tá? O método delete records será executado aqui quando o usuário clicar no botão de delete, tá? Lembrando que todos esses botões aqui, eles estão vinculados a essa grid. Opa! Então todos esses botões eles estão vinculados aqui a essa grid, tá? Então ao clicar no botão de delete, será executado aqui o método delete records. Nós definimos aqui alguns parâmetros inicialmente. Primeiramente, nós definimos qual ação que será executada lá pelo servidor. No caso, é uma ação de delete, tá? E definimos aqui um outro parâmetro, que é que no caso é uma array list, né? O dos objetos que serão excluídos, tá? Logo depois, nós realizamos aqui a requisição para o servidor, passando esses parâmetros lá para o servidor, ok? Então aqui no servidor foi identificado então que agora é uma ação de delete, tá? Iremos executar então o método delete. No método delete nós buscamos aqui os objetos que serão excluídos, tá? Esses objetos eles foram enviados lá pelos parâmetros, né? Lá pela aplicação cliente. Iniciamos uma sessão com um banco de dados e logo depois excluímos esses parâmetros que estão cadastrados no sistema, né? Esses parâmetros que foram solicitados lá pelo cliente. E retornamos com o resultado lá para a aplicação cliente. Ok? Bom, então esse é o código-fonte que foi desenvolvido aqui para a tela de parâmetros grid. Tá? Vamos abrir então agora a tela. Eu vou descartar isso aqui porque eu fiz uma alteração indevida. Tá? Vamos abrir então aqui a tela de detalhe. Então aqui no pacote escrita fiscal cliente, nós temos aqui a classe fiscal parâmetros detalhe. Ok? Nessa tela nós temos uma tela mestre com vários detalhes. Tá? Então inicialmente aqui nós temos um form. Esse form ele vai mostrar os dados do parâmetro. Então esse form ele está vinculado aqui ao VO com .t2tirp, .escrita fiscal, .java, .fiscal parâmetros VO. Tá? Então é o mesmo VO que está vinculado lá na tela de grid. Ok? Aqui nós temos algumas outras grids, né? Que é a grid onde o usuário vai informar os parâmetros federais. Temos aqui uma grid onde o usuário vai informar os parâmetros estaduais. Nessa grid serão informados os parâmetros municipais. E nesta outra grid aqui serão informados os parâmetros dos impostos, tá? Aqui na grid federal, né? Lembrando que todas essas grids têm os seus respectivos botões de insert, edit, delete, save, reload e também uma barra de navegação para cada uma dessas grids, ok? Então cada grid tem os seus respectivos botões vinculados, tá? Então aqui na grid de parâmetros federais, né? Nós temos uma vinculação com o VO fiscal par federal VO. Tá? Então isso significa que os dados dessa grid são os dados visualizados, né? Aliás, armazenados aqui na tabela fiscal par federal. Tá? Então os dados dessa tabela que serão visualizados aqui na grid de parâmetros federais. Ok? Da mesma forma que em parâmetros estaduais, nós temos aqui uma vinculação com o VO fiscal par estadual VO. Então aqui nós temos uma tabela fiscal par estadual, tá? Então são os dados armazenados nessa tabela que o usuário vai visualizar aqui nessa grid. Aqui na grid de parâmetros municipais nós temos uma vinculação ao VO fiscal par municipal VO, tá? Então aqui no banco de dados nós temos aqui uma tabela fiscal par municipal, ok? E também aqui na grid de imposto nós temos uma vinculação ao VO fiscal par impostos VO.
Então, aqui no banco de dados, nós temos a tabela fiscal par impostos. Ok? Então, cada grid vai representar aí, né, vai mostrar os dados de uma tabela diferente lá no banco de dados. Ok? Aqui no código-fonte, tá? Inicialmente aqui no controller dessa classe, nós recebemos como parâmetro um objeto da classe fiscal parâmetros detalhe controller. Tá? Esse aqui vai ser o controller do nosso form, tá? Que é o form que mostra aqui os dados ali da tabela fiscal parâmetros. Então nós primeiramente definimos o controller desse form, né? Logo depois nós iremos criar, né, instanciar os controllers das grids. Então inicialmente aqui nós criamos os objetos, né? O federal controller, o estadual controller, municipal controller e o imposto controller. Tá? Então cada grid tem o seu respectivo controller. Logo aqui nós iremos instanciar esses controllers, tá? E definir o controller e o grid data locator de cada grid que nós visualizamos ali anteriormente. Tá? Então nós temos aqui primeiramente o controller da grid federal, depois nós temos o controller e o grid data locator da grid control estadual, logo depois o controller e também o grid data locator da grid control municipal e também aqui da grid imposto. Ok? Logo depois nós definimos aqui um formato, né, para o nosso formato de text control. Então aqui nós temos o formato de text control, onde o usuário vai informar a vigência desse parâmetro. Então nós definimos aqui um formato de 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Tá? Então a vigência será representada aí por mês e ano. Logo depois aqui nós temos a configuração de alguns lookups. Tá? Nós vamos ver a configuração desses lookups aí posteriormente. Tá? Aqui abaixo nós temos alguns métodos, né, que foram criados. O método getForm1 ele vai retornar o form1. Tá? Esse form1 é o form que contém os dados ali do parâmetro. Né? Vamos retornar aqui o controller da grid federal, que no caso é o federal controller, o controller da grid estadual, o controller da grid municipal, o controller da grid imposto. Temos aqui também as grids estadual, federal, imposto e também municipal. Tá? Então, cada método vai retornar a sua respectiva grid ou o seu respectivo controller. Tá? Bom, vamos analisar aqui agora o controller do form, que no caso é a classe fiscal parâmetros detalhe controller. Tá? Ela está no mesmo pacote da tela de detalhe, onde inicialmente aqui no construtor é recebido como parâmetro a tela de grid, né, o fiscal parâmetros grid, e uma string, no caso uma string pk. Tá? Essa string pk ela vai representar o ID do parâmetro, o ID do parâmetro. Tá? Logo depois nós definimos aqui, né, o objeto fiscal parâmetros grid, que foi criado logo aqui acima. Definimos a string pk, definimos o nome da ação do servidor, né, no caso o nome da action lá no servidor que vai receber as requisições desse controller. No caso é o fiscal parâmetros detalhe action. Tá? Então aqui no lado do servidor nós temos aqui a classe fiscal parâmetros detalhe action. Ok? Inicialmente aqui no método getRequestName nós temos aqui a definição do nome dessa action, e como nós vimos lá na tela de grid, né, na action grid, o método executeCommand inicialmente ele vai identificar qual ação que será executada no momento. Ok? Será uma ação de load, insert, update ou uma ação de delete. Tá? Então voltando aqui no controller, definido o nome da ação do servidor, né, no caso a action lá do servidor, nós iremos mostrar essa tela de detalhe na tela principal do sistema e logo depois vamos fazer aqui uma verificação. Se essa string pk for diferente de nulo, tá, significa que o usuário, né, selecionou um parâmetro já cadastrado no banco.
tá? Se vocês observarem lá no controller da tela de grid, quando o usuário dá um duplo clique em algum registro selecionado, ele vai informar aqui o ID do parâmetro que foi selecionado, tá? Então o ID aqui, se for diferente de nulo, nós vamos definir o modo desse form para somente leitura, tá? Logo depois vamos chamar o método reload para que ele carregue os dados referente ao parâmetro, ok? Ao chamar esse método reload, será executado aqui então o método loadData, tá? Nós vamos ver aqui na sequência. Caso esse parâmetro PK, essa string PK seja nula, né? Ou seja, o usuário está tentando inserir um novo parâmetro, o que será feito aqui? Inicialmente nós vamos mudar o modo do form para o modo de insert, ok? E logo depois chamar os métodos reloadData de cada grid, da grid control federal, da grid estadual, da grid municipal e também da grid de imposto, tá? Esse procedimento aqui é necessário para que o usuário possa também inserir os dados referentes a esses parâmetros, ok? Bom, então continuando aqui, ao executar o método loadData, será realizada aqui uma requisição para o servidor. E o que nós vamos passar como parâmetro nesse caso? A ação, né, inicialmente, que é uma ação de load, e a string PK, que vai representar aí o ID do parâmetro, tá? Então aqui no servidor identificou-se que é uma ação de load, então vai executar o método load. O método load vai buscar o parâmetro PK, né? No caso o ID do parâmetro. Nós iremos realizar uma conexão com o banco de dados. Iremos realizar aqui, criar uma critéria, onde nós iremos adicionar uma restrição. O ID ele tem que ser igual a esse ID que foi passado aqui como parâmetro, né, pela string PK. Buscamos esses dados no banco de dados e retornamos com essas informações para a aplicação cliente. Ok? Ao carregar os dados desse parâmetro, automaticamente será executado aqui o método loadDataCompleted. Tá? O que nós iremos fazer nesse método? Primeiramente, nós vamos buscar o parâmetro, né, que foi trazido lá do banco de dados. Então nós buscamos aqui o parâmetro, tá? Definimos essa string PK como o ID do parâmetro, ok? Logo depois nós chamamos aqui o método setPK de cada controller, né, de cada grid que nós temos ali nos detalhes dessa tela. Então o método setPK do controller da grid federal, do controller da grid estadual, do controller da grid municipal e também do controller da grid de imposto, tá? Esse método setPK ele vai setar o valor do ID do parâmetro, tá? Então nós vamos definir o ID do parâmetro que cada parâmetro, né, que cada parâmetro desse aqui estará vinculado. E logo depois chamamos o método reloadData. Nós vamos ver aqui o código-fonte de cada controller desse posteriormente, ok? Então definimos o ID do parâmetro, que esses parâmetros federais, estaduais, municipais e imposto estarão vinculados e chamamos o método reloadData para que ele carregue os dados referentes àquele parâmetro, tá? O método insertRecord. No método insertRecord, nós primeiramente vamos buscar a empresa, né, que o usuário está logado no sistema. Vamos definir a empresa desse parâmetro, tá? Se vocês visualizarem aqui no banco de dados, nós temos aqui que informar, né, a qual empresa que esse parâmetro está vinculado. Tá? Então, inicialmente, nós buscamos a empresa que o usuário logado no sistema está vinculado. Né? Logo depois, nós buscamos aqui os parâmetros federais, estaduais, municipais e também os parâmetros do imposto. Tá? Então, nós buscamos isso aí de cada grid que nós temos ali na tela. Então, nós buscamos aqui da grid federal, da grid estadual, da grid municipal e também da grid de imposto. Ok? De posse desses dados, realizamos aqui uma requisição para o servidor, passando como parâmetro agora que é uma ação de insert e os objetos que serão incluídos no banco de dados. Né? No caso, o parâmetro, os parâmetros federais, estaduais, municipais e também de imposto. Tá? Então, aqui no lado do servidor, ao receber essa requisição, foi identificada que é uma ação de insert. Primeiramente, vamos buscar o parâmetro, logo depois buscamos os parâmetros federais,
os estaduais, os municipais e também os impostos. De posse dessas informações, realizamos aqui uma conexão com o banco de dados, salvamos os dados do parâmetro, né? E logo depois salvamos os detalhes dos parâmetros, no caso aqui o federal, o estadual, o municipal e também do imposto. Tá? Lembrando que para cada parâmetro desses aqui, nós temos que setar, né, o fiscal parâmetro a qual os mesmos estão vinculados. Ok? Logo depois, nós retornamos com o resultado dessa inserção aqui para a aplicação cliente. Então, logo depois que foi inserido os dados de um novo parâmetro, será executado aqui o método AfterInsertData. O que nós iremos fazer? Nós iremos recarregar aqui, primeiramente, os dados lá da tela de parâmetros grid, tá? Chamamos aqui o método getGrid1 e o método reloadData dessa grid. Logo depois emitimos aqui uma mensagem para o usuário, né, de que os dados foram salvos com sucesso. Ok? Temos aqui também o método updateRecord, tá? Então, quando o form estiver no modo de edição e o usuário salvar esses dados, será executado aqui o método updateRecord, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos aqui no insertRecord, agora nós iremos fazer o seguinte: buscar os parâmetros federais, estaduais, municipais e imposto. Realizamos uma requisição para o servidor, só que agora passando que é uma ação de update. Passamos os objetos antes da alteração, né? No caso o parâmetro antes da alteração, o parâmetro alterado, os parâmetros federais, estaduais, municipais e também os parâmetros de imposto. Então aqui no servidor foi recebida essa requisição, identificou-se que é uma ação de update, será executado aqui o método update. Tá? Buscamos os parâmetros que foram informados lá pela aplicação cliente, realizamos uma conexão com o banco de dados, salvamos os dados do parâmetro, tá? E logo depois vamos fazer o seguinte: excluir todos os dados dos parâmetros federais, estaduais, municipais e impostos, tá? Os dados que já estavam cadastrados anteriormente, e logo depois salvar os novos dados, né, dos parâmetros federais, estaduais, municipais e também dos impostos. Ok? E logo depois retornamos com o resultado dessa alteração lá para a aplicação cliente. Após editar os dados, né, foi editados os dados com sucesso, né, alterados os dados com sucesso, será executado aqui o método AfterEditData. Então, novamente, nós recarregamos os dados lá da grid, da tela de parâmetros grid, e emitimos aqui uma mensagem para o usuário, informando que os dados foram alterados com sucesso. Ok? Bom, então esse aqui é o controller do form, tá? No caso aqui o controller do form, onde o usuário visualiza os dados do parâmetro. No próximo vídeo nós iremos visualizar aqui o código-fonte dos controllers dessas grids aqui, federal, estadual, municipal e também do imposto.